Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Eu sou o pastor Álvaro, do canal Dicas de Pastor. Eu acredito que você que é inscrito no nosso canal esteja de repente surpreso por fato da gente estar fazendo esse vídeo e colocando no canal. Há algum tempo eu não faço isso. Estou como missionário aqui em Portugal e tenho trabalhado intensamente e assim nós não temos tido um tempo hábil para poder fazer um canal de excelência. Mas infelizmente eu sofri um acidente de carro, né? Eu fui atropelado, estou usando gesso, como você viu logo no início desse vídeo, e eu estou um tempo parado. E aí eu falei, não, decidi novamente fazer esses vídeos para a sua edificação. E o texto que eu quero trazer para você neste vídeo é o texto de Jonas. No capítulo 1 de Jonas, a palavra do Senhor diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O tema deste vídeo é intenção ou motivação. Porque que nós podemos perceber nesse texto, Jonas, para que você tenha uma noção de quem foi Jonas? Jonas foi um dos profetas do Antigo Testamento, um dos profetas menores do Antigo Testamento. E a palavra do Senhor diz que Deus falou para ele ir à cidade de Nínive. Nínive era inimiga de Israel. Nínive era justamente uma cidade, um povo, da qual tinha aversão a Israel. Eles eram, para você ter uma ideia, eles adoravam aos deuses pagãos e eles eram capazes de sacrificar os próprios filhos em prol dos seus deuses. E aí justamente esta cidade, este povo que era contra o povo de Deus, é que Deus fala para que o evangelho fosse pregado. Quando eu digo evangelho, eu digo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jonas, no lugar de ir para Nínive, que era considerada inimiga de Israel, Jonas foi para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro povo, para uma outra etnia, para um outro grupo de pessoas, que foi justamente Tarsis. A questão é, Jonas deixou de fazer a obra do Senhor como profeta, como mensageiro, como atalaia, como aquele que teria que levar a palavra de salvação, a palavra de esperança, as boas novas? Não. Se nós formos olhar o texto, Jonas não deixou de cumprir o seu ofício profético. Pelo contrário, ele continuou no mesmo propósito. A grande questão é que Jonas ele não foi para onde Deus determinou que ele fosse. Jonas não fez aquilo que Deus falou nas entrelinhas da sua palavra profética. Ele preferiu fazer o que Deus pediu para ele fazer, entre aspas. Ele pediu para Deus fazer o que ele tinha que fazer, vamos dizer assim, pela metade. Ele não deixou de pregar, mas ele não pregou aonde Deus havia o enviado para pregar. Ele foi aonde Deus nem tinha mencionado para ele pregar. A grande questão é, será que a intenção é o suficiente para agradar o coração de Deus? Quantas pessoas têm boas intenções? Quantas pessoas, em nome de boas intenções, no lugar de dizimarem a igreja que é a sua cobertura espiritual, a igreja cujo pastor se dedica em prol dela, né? O pastor ora por ela, o pastor faz visita a ela quando ela precisa de uma visita, e justamente aquela igreja que ela, vamos dizer assim, faz parte da qual ela tem a cobertura espiritual, e quando o pastor fala de dízimo, pelo fato da igreja ser uma igreja rica, pelo fato de repente o pastor ter trocado de carro, ou estar com uma roupa nova, aquele membro, ele no lugar de dar o dízimo à igreja, porque a Bíblia diz lá em Malaquias,
trazei os dízimos à casa do tesouro. Essa pessoa, no lugar de colocar o dízimo na casa de Deus, ela simplesmente pega o seu dízimo, ela compra roupas, edredom, compra roupas para distribuir aos pobres. Ela, no lugar de pegar o dízimo e levar para a casa do Senhor, porque aquele que está ali na casa do Senhor é que tem um papel de administrar aquilo que vem para a casa do Senhor, ela administra o dízimo. Ela tem boa intenção. A grande questão é, não basta ter boa intenção. Como diz um ditado popular, de boa intenção o inferno está cheio. O mais importante do que boa intenção é ter a motivação correta. E a motivação correta é fazer aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina a fazer. Deus não falou para Jonas e para Tarsis, Deus falou para Jonas e para Nínive. Por quê? Porque Deus tinha um propósito específico à cidade de Nínive. Por quê? Porque quando Jonas fosse pregar o evangelho para Nínive, não havia dúvida que Deus já estava preparando os corações para que aquelas pessoas recebessem a palavra, se arrependessem dos seus pecados e se convertessem a Deus. Existem pessoas que estão na igreja, que têm boa intenção, que talvez estejam fazendo boas obras, mas não estão fazendo pela motivação correta. Qual é a grande motivação? A motivação é aquilo que Deus coloca no nosso coração. Eu queria deixar essa palavra. O Espírito Santo me impulsionou a trazer esta palavra. Para você que talvez esteja fazendo boas coisas fora da igreja, para você que esteja fazendo boas coisas até mesmo dentro da igreja, mas não de acordo com aquilo que a sua liderança tem te ensinado. Que você possa repensar sobre isso. A nossa motivação tem que ser o Senhor. Quando a gente vê o texto onde Deus pede para construir o templo, tanto o templo de Moisés como o templo de Salomão, Deus é muito específico. Ele detalha cada parte do templo. Cada parte do templo tinha que ser da forma como ele havia designado. Por quê? Porque cada detalhe tinha o seu significado, tinha o seu objetivo. Que você possa entender que você tem que ser motivado e inspirado pelo aquilo que Deus fala através da sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que Ele sobre ti levante o rosto, que Ele te dê a paz. Te peço, se inscreva no nosso canal, clique no sino de notificação. Graça e paz. Shalom. Deus abençoe. Amém.